Com a graça de Deus, vamos sim. A graça de Deus. Que a coisa mais tá feia. A graça, né? A gente tem que falar da graça, né? Sim, porque, olha, ultimamente é tanta desgraça acontecendo, mas vamos falar da graça, vamos resgatar esse povo. Tem que falar muito da graça. A gente vai bombar, eu tenho certeza. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tamo junto. Não, gente, vocês não estão no lugar errado, não. É o lugar certo. Quem está entrando Obrigado, aí. Mônica. Olha, eu agradeço tanto a Maurinha de ter me apresentado vocês. Aliás, eu já acompanhava vocês de longe, intercedia, porque eu sei que eu não estava sozinho. Eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, Marcos e Mônica, que Deus vai, nos últimos tempos, juntando os deles e vai colocando junto para marchar junto para a construção do reino. Eu tenho certeza disso. E cada Nosso vez posicionamento para esse tempo é nos juntarmos. Diga, pastor Marco. E cada vez, lendo o livro de Ezequiel, a gente vê lá o grupo de remanescente e tal. Cada vez a gente se sente assim, né? O remanescente. Chega assim, né? Vrau, Ezequiel. Somos restinho da tribo. Bota Ezequiel na mesa. Eles é assim, gente. Padre, tudo farinha do mesmo saco. É isso mesmo. Tem mais coisas que nos unem, né? Tem mais coisas que nos unem que nos separam. O problema é que muita gente fica querendo separar o tempo todo, né? Isso é complicado. Né? Olha, a única vez que eu vi história de separar era bode de ovelha e joio de trigo. Sim, mas a gente pode fazer uma outra live depois para falar desse negócio de separar. Eu gostei. Pastor Marco dando pauta, viu, Valéria? Te cuida. Mas, gente, boa noite. A gente quer fazer uma live bem gostosa, bem animada. A gente vai falar de assuntos duros, mas isso faz parte do nosso comissionamento. Profetas são assim, né? Quando tem que falar de coisas duras, vão falar. Mas também quando tem que entregar um pouco de mel para adoçar a boca da gente, também vão entregar. Então, a gente está com 2 profetas hoje, né? Não profeta velho e profeta novo, os 2 são jovens a mais tempo. E eu quero apresentá-los, né, nessa nossa live construída a muitas mãos pela nossa equipe de fé e política. Muito providencial, essa live já estava agendada, né, para o dia de hoje e a gente foi atravessado por temas muito contundentes que a gente vai discutir essa noite, mas de uma maneira muito tranquila, porque é assim que a gente faz nas nossas igrejas, a gente procura exortar, orientar da maneira mais tranquila, com muita profundidade e discutindo também em diálogo com a sociedade, porque nós estamos em sociedade. Então, hoje vai ser um papo em altíssimo nível e eu quero apresentar os nossos convidados ilustres de hoje, que com um coração muito aberto aceitaram fazer essa conversa com a gente. A gente tem aqui hoje o pastor Marco Davi, pastor batista, atualmente líder da nossa igreja brasileira. Ele é um dos fundadores do movimento negro evangélico. Ele é autor dos livros A Religião Mais Negra do Brasil, porque os negros fazem a opção pelo pentecostalismo. Peguei você, viu? Quando ele falou a religião mais negra do Brasil, eu tenho certeza que o povo estava pensando outra coisa. Pegadinha. E também a Bíblia e as cotas, sobre políticas de reparação, né? Uma das ações afirmativas, porque a política de cotas não é a única ação afirmativa, no Brasil é que ficou mais evidente, mas ela é parte de um processo de reparação da população negra no Brasil, que foi expropriada de tudo, né? Ele é mestre em ciência da religião, ou seja, teologia, né, gente? Vou falar português, né? Há controvérsia. Pode ser. Ele também é membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. E aqui à minha esquerda, não é um ringue, muito pelo contrário, do outro lado,
mas não das cordas, do mesmo lado, mas à minha esquerda, nós temos o querido, também querido igualmente, Padre Ciro Chaves, que é missionário passionista, se você não sabe, e depois ele vai falar. Lembra, não tem nada a ver com maracujá em inglês, passion fruit, nada a ver. Ele vai explicar. Atuante em movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e com a população em situação de rua, um tema muito atual, a gente vê que vem aumentando muito a população em situação de rua, famílias inteiras, né, que nesse contexto de pandemia perderam seus empregos, não podem pagar aluguel, a gente vai falar tudo isso aqui. Ele também atua no Ministério Pastoral há 18 anos e atualmente ele está na Abençoados lá. Deve estar todo mundo aí já, né? Se não tiver, já sabe. Vai fazer aquela conversinha, né, Padre Ciro? Com certeza. Com certeza. Tem uma galera aí já me procurando. É isso aí. Ele atua há 18 anos na paróquia Imaculada Conceição, em Porto das Caixas. Porto das Caixas famoso. Quem não lembra, né, de Porto das Caixas? Gente, olha, fui lá na infância. Há pouquíssimo tempo, é óbvio, mas eu fui lá. Bom, a gente começa dessa maneira muito agradável, nesse momento muito duro, porque a gente foi atravessado esses últimos dias por uma notícia muito, muito, muito dura do estupro há 4 anos de uma criança. Eu acho que essa frase, essa palavra tem que aparecer. Uma criança de 10 anos que engravidou e passou por processos traumáticos, né? Tanto quanto o próprio estupro, essa relação de 4 anos, de muito abandono de toda a sociedade, de muitos erros, de muitos atravessamentos, que levaram essa menina ao centro de um... Eu digo, né, que poderia ter sido evitado, acho, de um espetáculo feito em torno da situação dessa menina por fundamentalistas, sobretudo fundamentalistas, né? Católicos e cristãos, católicos e evangélicos, sobretudo, dessa categoria de evangélicos, né? Não vou entrar nisso agora, que fizeram uma série, cometeram violações, porque divulgaram dados e, né, expuseram a criança e a família, os profissionais de saúde, em torno da situação dessa menina. Eu fiz um tweet ontem falando de que ali não havia nada de amor cristão, não havia nada de compaixão, e, muito pelo contrário, o que havia ali era uma completa dissociação do que a gente entende como graça, amor, evangelho, empatia, compaixão, misericórdia. Pastor Marco, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação tão distante da compaixão, da graça, da justiça social, porque em nenhum momento a criança foi olhada como vulnerável, em nenhum momento a situação social, as condições de vida, a situação dramática daquela família e daquela criança foi colocada. O que havia ali era um discurso muito raivoso, com muito rancor, com muito ódio, né? Completamente distante do que a gente começou falando aqui. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, né? Qual era, de fato, a essência daquele movimento, sabe? O que era aquilo? Bom, boa noite a todos que estão participando. É bom demais estar aqui, em primeiro lugar. Apesar dessa pergunta logo de chapa, né, como a gente fala no futebol, porque quero fazer um protesto. Joga a bola, pastor Marco, metido. Joguei. Agora a bola trocou de lugar, né? Ela veio para o corpo. Mas quero só fazer um protesto aqui, porque eu fiquei do lado da direita, não gostei dessa história, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente realmente tem que se divertir um pouco para fugir, porque a coisa tá tão feia, né? Tá tão triste.
você perguntar qual é a essência desse movimento, eu fico também me perguntando, porque a essência desse movimento não é o Evangelho de Jesus. Não é mesmo. Não é a graça de Cristo que nós estamos conversando. Não é sobre a graça. Quando a gente lê Mateus capítulo 18, eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 18, e depois que Jesus Cristo apresenta as crianças aos discípulos, né, lembram disso? E Sim. Dizendo que a gente, para ser discípulo, precisa ser como eles e tal. E aí ele diz assim, eu queria só ler esse texto porque me chamou muita atenção. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, aqui ele não está falando de cristão, de gente que tem a fé nele, está falando das crianças. Desses pequeninos que creem em mim, aí ele faz alusão justamente àqueles que creem, mas ele também está usando como exemplo as crianças. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles, isso me chama muita atenção, os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Coisa linda. É lindo, né? É muito lindo. E a gente não consegue compreender essa falta de misericórdia, essa falta de compreensão da lei, primeiro porque é uma questão legal, não é um impedimento numa gravidez, numa situação desta, é uma questão legal que, infelizmente, no Brasil acontece de 5 a 6 por dia. 5 a 6 por dia. Eu não sei como, inclusive, esse caso chegou na mídia, eu não sei como isso foi divulgado, eu não tenho compreensão disso, mas independente disso, o que mais é vergonhoso é ver aquelas pessoas dizendo-se cristãs e humilhando tanto o Ministério Público, enfim, aquelas pessoas que estavam responsáveis por aplicação, os médicos, inclusive, ali, e também a criança, que está já em profundo sofrimento, que ficava agarrando o seu ursinho e com um sofrimento tremendo. Você imaginar a dor desta menina, e a gente vê essas pessoas indo naquele local. Alguns ali não estavam fazendo, mas muitas vezes eles mesmos são aqueles que ficam sacudindo a bandeira americana, algo que eu nunca imaginaria ver nesse país, não é? A gente perceber essa falta de compreensão do evangelho, porque isso aí é de gente que não é só gente fundamentalista, é gente ruim, é gente mau caráter, sabe? É falta de caráter mesmo, é a falta de respeito para com a família, a petulância de não acusar e não falar nada do violentador, não é? Ninguém falando nada. Então é algo incrível, não tem assim, eu realmente não sei responder por a essência é o que talvez eu tenho lido Dietrich Bonhoeffer, um autor, lutou contra Hitler na época, não é? Pastor evangélico lá e tal, lá na Alemanha. Não vou falar pastor alemão, que vai ficar esquisito, né? Mas pastor da Alemanha. Eu falei, porra, não dá. O Dietrich Bonhoeffer. Alemão que estudava. Não dá. O Dietrich Bonhoeffer, então, ele escreveu um texto sobre a estupidez. Eu nunca vi um texto tão atual para a sociedade brasileira, sobretudo a sociedade que se diz cristã, seja católico, protestante. Eu nunca vi um texto tão atual. E, em certo momento, ele diz que, como a pessoa má, a gente até pode conversar, que a gente pode fazê-lo se converter da sua maldade. Contra o estúpido, a gente não consegue conversar. E os estúpidos, eles não conseguem enxergar nada mais do que o que está à frente do seu próprio nariz.
seus dogmas são mais importantes, suas doutrinas, a sua própria experiência, e aí o amor que eles devem ter pelos outros, isso não importa. Aliás, essa coisa de amor para eles é coisa de gente esquerdista, de comunista, né? Jesus aqui seria, de fato, crucificado ou amarrado com a bandeira americana por eles, né? Infelizmente, é terrível. Desculpa, Mônica, Pastor Marcos, eu queria contribuir. Primeiro, agradecer pela partilha e dizer assim, como diz nossos irmãos, na minha igreja também, tem uma linha mais pentecostal, que são os carismáticos, ele disse, nossa, padre, só falou aquilo que eu estava confirmando na minha oração. Alguns irmãos meus falam para mim, né? E eu estava hoje rezando sobre esse tema e refleti, e aí o texto que o senhor trouxe é o texto que eu rezei. É o texto que eu rezei. Direciona, né? E aí eu gostaria de lembrar também que a palavra de Deus diz que todo pecado será perdoado, menos contra o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Para mim, as pessoas que costumam usar da religião para fazer uma oração para agredir o outro, para mim isso não é ação do Espírito Santo. Isso é ação do maligno, não do Espírito Santo. Então, isso é muito complicado. Então, hoje eu dizia, até partilhava com alguns amigos, eu partilhei alguns textos no Facebook sobre alguns cardeais, alguns bispos falando sobre essa situação, sobre Dom Mauro Morelli, né? E aí meu pai dizia assim, filho, escuta os mais experientes. Então, eu falo para vocês dois com muito carinho, né? Eu coloquei no meu story lá do Facebook, o que Dom Mauro Morelli... Pastor Marco, desculpa. É todo bonzinho, todo... no sermão, falou, os mais velhos... Aí, Mônica, aquela depois da quarentena a gente se encontra, né? Então, para mim, esse tipo de comportamento, seja de onde vier, de quem for, não é sadio, não é de Deus. Não é da ação do Espírito Santo e muito menos do amor que Jesus Cristo ensinou. Então, quem se diz cristão e tem um comportamento agressivo na oração, tem alguma coisa errada. Né? Então, nós estamos vivendo nesse tempo, né? O senhor está colocando, nós estamos vivendo um tempo de tamanha ignorância que não tem como dialogar. A gente não tem conseguido dialogar. Né? Então, tem certas horas que é melhor a gente rezar, silenciar e não perder a graça, porque senão a gente perde a graça no sentido maior da palavra, da profundidade, e a gente acaba não sendo sal da terra e luz do mundo, como Jesus pediu. Eu acho, padre e Mônica, tem uma coisa assim que eu só queria não completar, porque a gente está conversando aqui, né? Não tem essa coisa de completar. Mas eu tenho observado, eu não sei se eu estou correto nessa minha observação de anos, né? Eu estou 54 anos na Igreja Batista, nasci, fui morar na igreja, enfim, e já participei de comunidade eclesial de base, já estive junto. Eu tenho observado meio pentecostal, meio histórico, meio católico, enfim, e parece que a gente está, de fato, cada vez mais distante da humanidade de Jesus. Eu estou falando de Jesus como humano, né? Não como Deus. A gente está muito distante, pensando nesses grupos, porque eu lembro do Dom Mauro Morelli um dia fazendo uma entrevista com Jô Soares, e ele fez um clamor dizendo, deixa as crianças nascerem, ele estava fazendo a campanha das crianças ali e tudo mais, mas a gente também, ele na fala dele, está falando que nascer não é simplesmente nascer, deixar a criança viver, né? Uma menina de 10 anos, que é violentada há anos, que é humilhada do jeito que foi o tempo todo. E eu me lembrei de uma moça, uma menininha lá em São Paulo, quando pastoreei lá, 12 anos de idade, e uma ONG disse assim, pastor, olha, aconteceu uma situação assim, a menina foi violentada pelo próprio pai.
E eu fui lá, então, conversar, mas a ONG disse, não fale nada, você não pode falar nada. E eu fui impedido de falar qualquer coisa, né? E aí aquele senhor já tinha sido preso durante 3 meses e estava lá naquele local. Ele se escondeu quando nós chegamos. E eu jamais vou esquecer, na minha vida, o olhar daquela menina. Um olhar de pedido de socorro. E as pessoas dizendo, pastor, não fale nada, não fale nada. Nós estamos trabalhando com essa família, não sei o que e tal. E aí eu descobri, então, depois que porque a minha mãe estava dizendo que a culpa era da menina, uma menina com 12 anos de idade, porque o tráfico disse que ia matar o cara. E aquele olhar daquela menina, aquele sofrimento todo não sai da minha memória jamais. E aquela dor que ela sentia, eu fico imaginando a dor que essa menina de 10 anos estava sentindo. Naquele caso, toda a família era da Assembleia de Deus. Nossa. Então, para mim, é uma coisa assim que eu acho que, padre e Mônica, blasfemar contra o Espírito Santo também é agredir uma criança. Perfeito. Eu acho que o padre Ciro cita esse versículo, que é um versículo muito inquietante. Para mim, ele sempre foi. Sim. Muito, ele me inquieta muito, todas as vezes, até hoje. Desde muito neófita até hoje, bem do iníciozinho da minha fé até hoje, é um versículo que me inquieta muito. E eu acho que o padre Ciro, ele trouxe como palavra rema para mim agora, continuou esse versículo para mim agora, padre Ciro. E esse texto está ligado ao contexto das crianças. Das crianças. E aí eu acho que o padre Ciro sela para mim isso e traz essa revelação para nós, né? É um fechamento, assim, né? Falei que são 2 profetas, não sei se... Somos profetas e profetisas. E de preferência, profetas e profetisas da periferia. Deus faz assim com as profetisas, coloca no lugar assim de decisão. Olha só. Padre Ciro, sim, Mônica. Vai chegar a sua vez, né? Chegou. Não, explique-me por que brincadeira. Sim. A gente está falando de um país onde o que mais se ouve é evangelho. A gente liga a televisão, você tem cristãs falando, né? Desde as TVs católicas, as evangélicas, você tem nas ruas, você tem a marca do nosso país, né? A gente tem o cristianismo, a gente tem anúncio, a gente tem evangelização, mas a gente não tem justiça social, não tem misericórdia, não tem compaixão. Hoje, a que se reduziu a evangelização? Porque eu acho que a evangelização é uma palavra tão bonita e a essência dela é tão bonita. E eu sei, Padre Ciro, que você é uma pessoa, né, que sabe qual é a essência dessa palavra. Não que o pastor Marco não saiba, mas eu não sei, parece que a gente perdeu o rumo. Ô, Mônica, minha querida irmã, meu irmão Marcos, eu vou dizer para vocês com todo carinho que acho que vocês também sabem do que eu vou falar, porque vocês também passam por essas situações. Para mim, as nossas igrejas, elas acabaram se perdendo num processo de catequização de uma forma, eu posso dizer que alguns teólogos falam que nós fizemos um verniz, não fizemos profundidade catequética. Então, as pessoas, elas falam de Jesus, mas elas não conhecem profundamente Jesus. Não fizeram a experiência com Jesus. Não fizeram a experiência na Santíssima Trindade. Eu gosto muito, o Papa Francisco diz assim, que se a pessoa não fizer a experiência pessoal dela com o Jesus do Evangelho, com o Jesus que o pastor Marcos fala, com o Jesus humano, histórico, homem humano e divino, ela não vai ter realmente uma profundidade.
Então, a nossa evangelização, eu acredito que tivemos muitas falhas nesse sentido, né? Então, eu, com todo respeito, e aí eu quero que vocês me ajudem, eu não consigo entender como é que alguém pode dizer que acredita na prosperidade, numa teologia da prosperidade, acredita em Jesus do Evangelho, porque o Jesus do Evangelho não tem nada a ver com a prosperidade. Tem nada a ver. Com essa aí. Com essa aí. Então, porque é justamente isso, a gente inverteu os valores de prosperidade. Né? Quem falou que prosperidade é ter dinheiro e é ganhar vantagem em tudo? Né? É passar o outro para trás. Então, o que aconteceu, eu acredito muito, que é justamente isso. As pessoas, elas parecem evangelizadas, mas elas não tiveram profundidade. E elas acabaram sendo levadas por situações que, erroneamente, elas acreditam que aquilo é de Jesus, que aquilo é ser cristão. E o evangelho, eu conheci o evangelho de Jesus Cristo. Karl Rahner, que é um grande teólogo que eu gosto muito, ele diz assim, que o cristão do novo tempo, ou ele será místico, ou ele não será cristão. O que seria isso? Ou você realmente vive a vida que Jesus viveu, e aí eu fui catequizado numas canções na igreja, né? Padre Zezinho cantava uma canção que dizia assim, acredito, eu amo. Eu sabia que ia falar Padre Zezinho. Padre Zezinho eu amo porque as canções dele de profundidade. Nossa! Não sei se vocês lembram, na minha época eu cantei na minha catequese, eu cantava na minha catequese, a minha catequista, ela era muito musicista, ela cantava muito, então ela ensinava a gente o evangelho com músicas. E ela cantava uma canção que era assim, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. E alguém? Sonhar. Então, mas... vamos cantar, padre. Vamos cantar, por favor. Então, mas aí sabe o que é, Mônica? Eu tenho vergonha, não parece, mas eu tenho. Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Olha só. Eu me mantive na insignificância diante de dois cantores aqui, embora saiba a letra, mas eu fiquei quieto para que a live possa continuar, né? Deixa eu te falar uma coisa, Padre Ciro, atrapalhando aí o momento musical. Padre Zezinho fez parte do início da minha conversão, e quando eu ouvia aquela canção, por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando para não chorar. Nossa, que lindo, Mônica! Entre os operários que dei tudo para te levar. Viu como é que eu estou dentro? Olha, nós estamos na mesma praia. Eu sou mais jovem, é óbvio. É porque eu ouvi falou que existiu um Padre Zezinho que caiu na música. E aí é interessante porque eu falo muito isso nas minhas pregações, Pastor Marcos, Mônica, que eu sou de uma época que há 30, 40 anos atrás, católicos evangélicos sonhavam converter o bandido e rezavam para isso e ajudavam nessa missão. Hoje me dói muito e fico muito assustado quando eu vejo pessoas cristãs, católicas e evangélicas desejando a morte do ladrão. Então isso é complicado. Então, para mim, isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a evangelização. As pessoas foram mal evangelizadas. Não. Eu acho também, Padre Cícero e Mônica... Ciro. Cícero eu quero chegar... Cícero, rapaz. Eu estou querendo já canonizar o cara.
Tem uma coisa mais nordestina. É o Ciro. Mas isso é legal também. Não, tranquilo, mas ótimo. Queria pegar um pouquinho perto dele. Não pensei bem. É sinal que eu li muita santidade nesse homem aí também. Obrigado. Eu acho que a gente se preocupou muito com proselitismo, em trazer gente para as nossas igrejas. E aí era uma decoreba. A gente fazia as pessoas decorarem as doutrinas ou as catequeses, enfim, e não viver o evangelho, não é? É uma coisa que assusta. E sempre no meio evangélico, sobretudo, era um ensino que fazia o indivíduo se distanciar da cultura. E aí a gente era conhecido pelo que a gente não podia fazer, né? Então você não podia dançar, não podia isso, não podia aquilo. E era o evangelho errado, assim, na minha concepção. E é hoje, até hoje ainda, né? O evangelho do que a gente faz, do que faz, não o evangelho que foi feito por nós. O evangelho não é aquilo que a gente faz, é aquilo que foi feito por nós. É aquilo que a gente e traz no coração, ora. E tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós, e por isso a gente não traz no coração. E o que a gente faz é consequência do que a gente já é, né? Agora, tem muita gente que parece que não se encontrou com esse Cristo. Talvez Orlando Costa, um cara da Missão Integral, vocês já devem ouvido falar dele com certeza, ele gosta de uma frase muito legal dele, que ele fala: muitos têm Jesus como Salvador, mas poucos o têm como Senhor. Né? Isso para mim é muito interessante. Então o indivíduo tem a experiência de salvação, né? Beleza, tá ótimo. Aí de segunda a sábado ele é quem ele quiser ser, mas aí no domingo ele vai para a missa, ele vai para o culto, ele é aquele santo, né? Agora eu sou do Senhor. Domingo. Algum tempo atrás, que eu também sou jovem há mais tempo, mas não tenho tanto tempo assim, a gente cantava uma música, eu não vou cantar aqui, mas a gente cantava assim. Canta, a gente ajuda. Que era mesmo? Santo. Como é que é? No domingo. Quer dizer que no domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta, sábado não é santo, não. Né? Então, a gente, às vezes, vive uma vida muito dicotômica. O que se vive, às vezes, na religiosidade é o que se vive totalmente diferente da vida, né? Então, a gente tem essa coisa aí, que está sendo uma coisa assim, a gente espera cada vez uma coisa pior, assustadora, e a gente não sabe onde vai dar isso. A fé cristã, para mim, ela ainda continua extremamente necessária. A evangelização nossa tem que ser falar da nossa fé, não fazer proselitismo, né? Falar da nossa fé no Cristo que morreu, ressuscitou, e para mim o Cristo preto que morreu e ressuscitou. Mas eu não sei aonde a gente vai. A quantidade de desigrejados está aumentando muito no país, porque as pessoas estão desacreditadas por causa desses grupos fundamentalistas, extrema-direita, cooptados politicamente, que estão fazendo essas atrocidades em nosso país, infelizmente. São esses fundamentalistas catolibãs da vida que esqueceram, né? Eu adoro essa expressão catolibã, gente, eu uso a bela, adoro. Gostou? Eu falei naquela reunião, eu não guardei, eu falei, gente, catolibã é ótimo, porque realmente, pior que eles querem ser mais católico que o Papa. Pois aí é que tá. Eles querem ser mais católico que o Papa. É isso, né? Essa é uma marca, Padre Ciro, da religiosidade e do distanciamento do Cristo que vocês caracterizaram aqui essa noite. Isso a gente pode dizer, Padre Ciro, que isso é uma... Sim, pelo menos na nosso segmento, essas pessoas que eu chamo de catolibãs, elas não conhecem a doutrina social da igreja, elas não conhecem os documentos sociais da igreja e muito menos o evangelho. Elas só buscam aquilo que é conveniente para elas. Não sei se no segmento de vocês...
É assim, mas pelo menos que eu tenho observado no nosso segmento, inclusive esses catolibãs, não é porque o Papa Francisco, mesmo se fosse Papa Bento XVI, que um pouco mais ortodoxo, e mesmo João Paulo II, que hoje é santo, se fosse eles também, se falasse o que o Francisco falar, também não respeitava também não. Porque é muito interessante isso. E para eles, os mais conservadores na igreja, tinha a questão da infabilidade papal. O Papa não erra. Agora o Papa Francisco erra. Não estou entendendo. Essas coisas que são contraditórias, que eles mesmos se corrompem. Eles mesmos, por si só, mostram que eles não são coerentes. É como essa questão que a gente está tratando, no início, vamos supor, a igreja é contra o aborto, mas a igreja também é contra a pena de morte. 80% desse pessoal, eles são a favor da pena de morte. Você pode olhar. Eles são a favor da pena de morte. O que mais me assustou desde o começo, eles são a favor da pena de morte. Né? 80% deles, se bobear. E aí eles são contraditórios. O Papa Francisco jogou dentro do catecismo da igreja que pena de morte também é pecado. Essas coisas todas. Eles aceitaram? Eles não aceitaram, não. Ele está errado. Ele está errado, é o Papa que está errado. Isso não é infalível. Não, é quem a gente disser que é. Se rezar na nossa cartilinha. No fundo, isso são pessoas que elas se apropriaram da fé, da própria religião, para dizer assim, nós somos os certos e os outros que estão fazendo errado. Então, inclusive, eles têm milícias de ataque a certos sacerdotes nas igrejas, que eu acho isso um absurdo, né? Os próprios bispos, inclusive, são atacados, né? Para ter ao absurdo, acho que vocês viram um fato em São Paulo, né? O Dom Odilo estava de casula vermelha, que era dia de Pentecoste. Que aí simboliza liturgicamente o dia de Pentecoste. Apareceu Deus me perdoe, uma fora da casinha lá e agrediu o Dom Odilo que ele era comunista, porque ele estava de vermelho. Então, olha, é só rir para a gente poder nos parar. Né? Gente, tá tudo muito ruim. É uma esquizofrenia, né? Dessa vez eu falei certo. O pastor Marco Davi está num nível espiritual tão elevado que ele está vendo Padre Cícero, gente. Logo aí, né? Subiu no nível. Não. Mas é uma esquizofrenia, não é? É uma coisa estranha. Estranha, muito. A gente olha, as pessoas parecem que estão adoentadas, parece que estão enfermas. É isso mesmo. Eu vou nessa linha de reflexão. São pessoas que estão tão adoecidas e que são outras que vão adoecendo elas mais ainda. E aí o grande perigo é justamente isso, porque elas têm pessoas que adoecem elas mais ainda. Então o problema é quem as lideram. Pois ontem eu acordei, eu fiquei muito mexida com tudo isso, e eu acordei, eu falei, eu preciso escrever alguma coisa, porque falei, eu não quero, eu preciso, eu senti que eu precisava escrever sobre o viés religioso dessa história, sabe? Desse ajuntamento, dessa turba raivosa, sabe? Dessa gente que está vociferando contra uma criança, chamando uma criança de assassina e também médicos e, enfim, fazendo um estardalhaço, um escarcéu. Foi a partir de uma ação de uma pessoa ligada ao campo religioso cristão que houve vazamento dos dados, sabe? Isso é uma coisa que, assim, não tem nada de espiritual nessa história, gente. Isso aí é uma situação que, inclusive, no Brasil, me parece ser crime você divulgar dados. Sim. Né? São dados sigilosos, a gente... Agora, o pastor Marco acabou de dizer, quando você vai numa situação dessa, eu também como padre, quando nós vamos em certas situações, a gente usa de todo sigilo para não expor certas situações, porque tem uma criança, tem uma vida que está em risco,
Então, como é que isso acontece? Eu também fiquei me perguntando. Como é que essa pessoa... chocada. E olhando aquilo ali, eu falei, eu preciso escrever sobre o viés religioso, porque é esse o discurso. Ali, e eu falava hoje, ali, né, não tinha uma alusão a nenhuma... embora a questão de gênero tivesse atravessada ali, né, numa pauta que quem faz discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos, mas o que estava ali, a essência daquela discussão, era um discurso religioso atravessado por tudo isso que vocês disseram aí. E eu fiquei pensando, eu comecei a escrever, uma das coisas que eu escrevi no tweet que eu fiz foi de que essa gente é a encarnação da mentira, é a mentira encarnada. Assim como Jesus foi a verdade encarnada, eles são a mentira encarnada. E aí eu falo, quer dizer, bom, a gente sabe, eles também, já que são pessoas que se dizem religiosas, que o pai da mentira é o diabo. Eles adoram, né, falar isso. Adoram. Lembrando que o diabo, né, significa adversário, e eles são adversários do bom senso, da compaixão, da misericórdia. Então tá aí. E isso joga a gente num tema, Pastor Marco, Padre Ciro. Vocês podem se juntar nessa resposta. Joga a gente dentro de um tema, né, que é a laicidade do Estado. Por que é preciso defender o Estado laico? Eu vou dar a palavra para o meu irmão. Pastor Marco, por favor. Eu gostaria de ouvir. Você chegou aí todo já santo, vendo até Padre Cícero, pode responder. Ai, Mônica. Bom, eu acho, às vezes, sabe, Mônica e Padre Ciro, eu fico perguntando se no Brasil a gente já teve, em algum momento da história, um governo laico, de fato, né? Claro que laicidade não é um governo sem religião, né? A gente sabe disso, é óbvio. Mas sim um governo centralizado numa religião e pautado por uma religião, não é? E aí eu fico pensando se a gente já teve em algum momento no Brasil a laicidade de verdade, né? Então, porque hoje a gente fala dessa pauta desse grupo ligado ao evangélico junto com católicos, aí entra também alguns grupos espíritas, enfim, né? A gente sabe aí dessa bancada aí, que não é só uma bancada evangélica, mas ela tem uma mistura aí de várias religiões, mas sobretudo a maioria, grande parte, não a maioria, mas grande parte de evangélicos. Mas antes, quem pautava era só a Igreja Católica, e antes, entende? Então, a gente fica perguntando se a gente já teve esse país laico. É uma pergunta que eu tenho, na verdade, eu tô meio que respondendo, meio que perguntando, né? Se de fato a gente já teve isso. Mas eu queria que você fosse mais fundo, porque tem gente que está assistindo a gente, por isso a gente está fazendo no Facebook, para chegar no povo. Sim. Pô, mas que palavrão é esse, Pastor Marco? Vem para cá falar difícil, esfregar essas palavras, porque Bíblia tem isso também, né? Trifena trifosa. Já pegou jogando Ezequiel na mesa, não esqueci, não, tá aqui. Quando não vem aquele fala Midrash, tem que me confessar, padre. Midrash, né? Vou ter que me confessar, padre, porque Ezequiel está aqui, ó, guardado. Ele chegou jogando Ezequiel na gente. Então, padre. Eu gosto Depois muito, você confessa, fique tranquilo. Tá bom. Tem que ter matéria para confissão. Então, eu gosto muito, porque, por exemplo, eu fui pensar uma questão histórica, aí eu vou falar um pouco dos protestantes, e aí falar especificamente da Igreja Batista, né? Porque a Igreja Batista, ela surgiu na Inglaterra, oriunda da Igreja Anglicana. E
surgiram dois grupos, um chamado puritano, que eram ligados ao Estado, e um outro chamado separatista. Depois eles tiveram que fugir, que eles foram perseguidos e tudo mais, e aí a primeira igreja batista surgiu na Holanda, por esses ingleses. Pessoas que não aceitavam a ingerência do Estado na religião e nem da religião no Estado, né? A participação, a centralidade da religião no Estado. Então, quando alguém evangélico, vou colocar aqui de forma muito simples, né? Quando um bispo se torna prefeito de uma cidade, ele tem que saber... Isso não acontece não, gente! Não acontece. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Mas ele tem que saber que ele é bispo na sua igreja. Mas enquanto ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa pública e tem que agir como pessoa pública. Essa separação, então, da igreja do Estado, ou das práticas da igreja no Estado, ou das práticas da igreja ou da religião no Estado, ou vice-versa, isso tem que ser separado, bem separado mesmo. O indivíduo é uma pessoa pública, ele é uma pessoa pública. Então, por isso, ele tem como pessoa pública, vou dar aqui um exemplo, ir lá na abertura lá do carnaval, ele tem que dar um abraço lá nas pessoas, ele tem que ter a compreensão... Ele tem a compreensão que ele não é o bispo, a cidade, ou o estado, ou o país, não é uma igreja para ele. São coisas diferentes. Então, estou tentando, Mônica, tentando ser o mais simples possível, assim, né? Sem palavras, dando exemplos. Aqui não tem isso, aqui não tem esse tipo de coisa, não. Mas o exemplo que o pastor Marco traz, se um dia acontecer aqui, né, de um bispo assumir, sei lá, uma prefeitura, porque ele usou prefeitura, vou usar também. E não vou pegar a chave e não sei o que, não vou abraçar, eu vou... Não pode. Agora, pode ter diálogo, né, entre o Estado e as diversas profissões de fé, as religiões estabelecidas dentro de um Estado-nação, dentro de um país. Pode ter diálogo? Eu acho que a religião ela não vai ser nunca apolítica, porque não tem como ela se distanciar da política, porque ela também já faz política constantemente, só em sendo religião, ela também está fazendo política, não é? A gente acorda fazendo política, a gente faz política o tempo todo, porque envolve negociação. Então, haverá diálogo, sim, claro, diálogo. Agora, a minha preocupação é quando os dogmas de uma religião se tornam a égide, a direção para decisões que são decisões do Estado, que são decisões públicas. Aí já deixou de ser laico, né? Pelo menos na minha compreensão. Eu vou ler. Fundamental. Diga, Padre Ciro. Eu acho que aí que é uma linha muito tênue, né? Que tem que se tomar muito cuidado. Então, quando a gente sonha, acredita que o Estado tem que ser laico, não é que não tenha religião. É que as religiões possam estar aí dentro desse Estado, cumprir o papel delas como aquelas que lutam por políticas públicas, que estão a favor dos mais pobres, que busquem a justiça, mas não para interferir, impondo a sua igreja ou a sua religião como a única, né? Então, quando o Estado é laico, é justamente esse diálogo que a gente precisa fazer com muita cautela, com muito carinho, com muito respeito a todos. Né? Sim. E o indivíduo tem a liberdade no Estado laico até de nem ter religião nenhuma, não é? Sim. Ele é livre até para isso. Excelente. É? Aliás, Jesus falou que nem todo aquele que diz que Senhor, Senhor vai entrar no reino, né? Ele vai falar isso. Padre Ciro já quer polemizar, eu não vou me responsabilizar por ninguém. Olha só. Depois reclama dos catolibãs. Por quê? Reclama.
Eu só dei uma provocadinha, Mônica. Por isso, depois reclamo. É fogo. Eu não sei por que eu aceitei fazer essa live, mas tudo bem. Não, porque né, a gente sabe que por causa dessa questão de juntar religião com política, alguns até se batizam no Rio Jordão, né? Ainda bem que a água é corrente, a água suja vai embora. Pastor Marco e Davi, Padre Ciro estão assim, estão querendo já jogar no ventilador, uma confusão. Só porque esses crime na oração, tá, qualquer coisa. Tá. Esse aqui já está dando para tomar, já que está na santidade sem fim. Né? Deixa eu dar uma olhada. Tem muitos comentários muito interessantes aqui, falando sobre o crime de divulgar questões, né, de crianças quando são vítimas de violência, divulgar dados realmente são crimes, né, diz aqui a Salúquia. A Príncila Melo diz o seguinte: eu sempre penso que o sistema nefasto em que vivemos não é apenas um sistema econômico, mas cultural, social, político, é um processo, um projeto de civilização, e como um projeto de civilização, ele vai adequando todos os campos ao seu serviço, as culturas, religiões, as diversas formas de sociabilidade. Com isso, cada vez mais, as possibilidades de se vivenciar a fé cristã com uma humanidade capaz de enfrentar nossas questões e até as nossas misérias existenciais, e aí ela, deixa eu ver aqui, ela não terminou. Mas eu acredito... não, ela está aqui. Eu acredito que ela quis dizer que a gente não vai conseguir atacar, porque não terminou. Todas essas questões, eu volto para a fala de vocês dois, né? De falta de uma experiência individual, particular, né? Com o Cristo histórico, né? Mas, sobretudo, com o divino, que é a experiência, né, da fé que o Padre Ciro fala, né? Essa relação da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, dessa relação poderosa, né? De experienciar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, e como enfrentar essa questão, que o Padre Ciro está aí coçando, né, para falar, fazer esse enfrentamento que a Príncila apresenta num Estado laico, né, com todas as aspas e dúvidas que coloca o pastor Marco, nesse tempo, né, Padre Ciro. Eu queria falar, Mônica, não fugindo, mas eu quero lembrar que tanto o pastor Marcos, você e eu, nós somos filhos de um cristianismo, de uma igreja que a gente podíamos dizer... Martin Luther King não tem como esquecer. Dom Oscar Romero, esses dias partiu para a Páscoa dele Dom Pedro Casaldáliga. Né? E aí a minha congregação passionista, uma vez uma pessoa foi me apresentar, aqui é o Padre Ciro, pacifista. Aí eu falei assim, passionista. Aí a pessoa, aqui está o Padre Ciro, pensionista. Eu falei, filha, deixa eu falar. Aí eu fui explicar, gente, passionista de paixão de Cristo. Não é passion fruit, não. Não, é paixão pela vida. E aí o meu fundador da minha congregação dentro da igreja, ele dizia assim... Desculpa, pai, Não, eu também na época eu fiquei desesperado, porque eu queria consertar e a menina, ela queria acertar e ela errava mais ainda. E aí... Quando a gente fala paixão de Cristo, a gente fala paixão pela vida. E aí o meu fundador fala uma coisa, Mônica, que você vai entender e o Marcos também vai entender. Olha só. No Cristo crucificado está a imagem do pobre esquecido e crucificado com ele. Então, a paixão de Cristo ontem é a paixão de Cristo hoje. Por isso que o que a Mangueira fez no seu hino e trouxe para a avenida, não tem nada de errado com o Evangelho de Jesus Cristo. Ela realmente mostrou o Cristo crucificado de ontem, o Cristo crucificado de hoje, no rosto de todos aqueles excluídos. E aí nós, passionistas, somos chamados a fazer a memória dessa paixão perigosa, que é a memória do Cristo crucificado ontem e hoje.
E aí, por isso que, desde que eu conheci esse caminho, eu gosto de estar embolado com essa gente. Eu gosto de estar do lado desse povo, né? Do povo de Deus, que a gente sabe que é excluído de todas as formas, né? Quando a gente olha as nossas histórias, não tem como. Todos nós passamos por essa exclusão que não é de hoje nesse país, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas, Pato, você é de esquerda, eu sou progressista, eu sou de esquerda, assim, não tem como eu ficar na direita. Não tem. Embora... já está acabando. Não pode terminar, não, mas olha só quero avisar. Você vai continuar falando, pode, Ciro? Está caminhando para o final. Embora uma coisa muito interessante. final para você emendar nessa sua fala, que eu acho que tem muito a ver, né? Tá. Assim, embora eu falo muito para as pessoas, eu tenho amigos que são de direita. E eu os respeito. E eu acredito que eles também podem somar comigo na busca do reino. Quando eu consigo mostrar a eles, da minha forma, que talvez eles estejam equivocados em alguma coisa. Não porque eu sei mais do que eles, não, é porque eu fiz uma experiência que talvez eles não fizeram ainda. Exato. E aí, Pastor Marcos e Mônica, eu gostaria de dizer algo aqui, que quando esses dias eu ficava refletindo, porque o tema, a gente não... Eu fui convidado há um mês atrás, e não tinha nada desse problema aí, dessa dor, dessa realidade que a gente está vivendo. Embora ela existisse de uma forma muito velada, escondida, como a gente sabe, né, pastor? Você sabe também, Mônica, como Sim. Isso acontece no dia a dia nas famílias. E aí, só quem sofre a dor da agressão sabe o que é essa dor. Exato. Então, eu quero terminar minha fala com muito carinho, mas também com muito respeito e oração por essas pessoas, especialmente as crianças que não têm voz, não têm vez, e por vezes são interpretadas de uma forma tão desumana, tão desumana. Eu ler coisas na internet de pessoas que se dizem cristãs, falar da menina certas coisas que eu falei assim, não é possível que eu estou lendo isso. Então, aonde a humanidade vai chegar? É assustador quando, por exemplo, há alguns anos atrás, uma menina foi violentada por cerca de 23 jovens, se não me engano, e a gente ouvir nas igrejas as próprias mulheres, inclusive, dizendo que a culpa foi da menina, né? Que ela estava lá naquele lugar que não era para estar, e aquela coisa toda. O que esse período está revelando, para mim, ser de direita não é o problema é que algumas pautas que foram colocadas no cenário nacional ultrapassam a ideia de partidária ou a ideia de ser de direita e ser de esquerda, não é? A valorização da igreja pelo desejo de todo mundo andar armado, a valorização da igreja por expressão de bandido bom, bandido morto, essas coisas todas, um desejo terrível contra as mulheres, porque alguém falou uma coisa e muita gente acaba aceitando a fala, um racismo acirrado. Nessa pandemia a gente teve uma quantidade imensa de jovens pretos assassinados, executados neste país, no Rio de Janeiro, em todo o país. Sim. Então, isso ultrapassa ser de direita ou ser de esquerda. Ultrapassa. Essa desumanidade faz com que as pessoas não consigam, de fato, revelar que compreenderam o evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou, né? Que também foi executado, que também foi humilhado, torturado, morto e vitorioso, ressuscitou, porque a nossa fé nos dá essa garantia, essa certeza. Então, é algo absurdo, assim, deixa a gente estupefato observar algumas falas e práticas de alguns que se dizem servos do mesmo Cristo, né? Parece que a gente está vivendo uma incongruência com aquilo que se prega com a prática de vida, não é? Então, por isso que a minha assusta bastante. Mônica. Vocês estão bombando, cheio de gente famosinha aqui assistindo vocês.
Gente falando, esse padre é tudo, é um arraso, não sei o quê. Isso foi pago. Foi pago. Vou aproveitar, posso aproveitar, Mônica, mandar um beijo no coração de uma Ainda juventude. Não acabou? Não acabou, então tá bom. Não pode mandar um beijo, pode mandar. Eu quero mandar um beijo para a juventude que acompanha a gente, porque eu acredito muito na força da juventude. A juventude. Semana passada foi o Dia Internacional da Juventude. Juventudes! Quer mandar beijo, pastor Marco? Manda, vai. Manda também um beijo nessa juventude. Acredito mesmo que essa juventude. A gente sempre diz isso em todas as gerações. Eu espero em Deus que essa juventude seja de fato seja uma geração que de fato transforme esse país, não é? E que não seja cooptada por esses fake news aí, porque mentira é coisa do diabo, a gente já disse isso. Fake news é um jeito mais bonito para usar para falar mentira, é a mesma coisa, né? Mas deixa eu falar aqui para vocês. O doutor Ciro Darlan está aqui bombando, comentando tudo, desembargador Ciro Darlan. Ele disse que se cada igreja adotar 2 crianças abandonadas e suas famílias, seria a melhor forma de viver o evangelho de Jesus. Vinde a mim as criancinhas. Ele bombou nos comentários, a gente nem tinha para ele, doutor Ciro Darlan. 100 mil mortes por Covid, presente, doutor Ciro. A Maura também, Maura Souza, o Rafael Gomes disse, quanta empatia em uma live, claro, né, gente? Óbvio, né? Doutor Ciro Darlan disse o seguinte, Jesus dialogou com os samaritanos. Gente, olha, doutor Ciro Darlan também metido, já veio aqui jogar samaritano na história, que é a passagem que eu mais gosto. Aposto que foi a Maurinha que contou. Foi não. Jesus dialogou com os samaritanos, com os estrangeiros, com os pecadores e com os da periferia. Para mim, uma das passagens mais significativas, lindas, poderosas, é a da mulher samaritana. Para mim é a melhor, de toda. Maravilha, maravilha. Mas eu quero que vocês dois, achando que tinha acabado, me digam o seguinte. Primeiro, eu queria que vocês falassem sobre o título dessa live. O que a fé tem a ver com política? Vocês falaram um pouco. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente já caminhar para o final. E também o que a Bíblia fala sobre defender os direitos dos vulneráveis, dos mais necessitados. Acho que dá para dialogar nessas 2 coisas, né? Ou não? Dá? Sim. Se não der, também você dá um jeito de fazer dar. Eu vou ficar com a última parte e vou deixar a primeira. Vamos dividir aqui, padre. Tá bom. A primeira. Vou ficar com a última parte, com a questão dos vulneráveis. É muito interessante ver na Bíblia, toda a Bíblia, Velho Testamento, o Primeiro Testamento, e Segundo Testamento, o Novo Testamento, que existem 4 grupos vulneráveis na Bíblia que Deus se importa, que são os estrangeiros, as viúvas, os pobres e os órfãos. Em todo o texto bíblico, estes grupos vulneráveis são, para Deus, a expressão, inclusive, da própria fé. Né? Em algum momento ele fala, rejeito as suas adorações, seus holocaustos, seus sacrifícios, porque vocês estão deixando de fazer a coisa que é essencial, e estão deixando de cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros. Então, para mim, isso é muito forte na Bíblia, e eu não consigo ver a expressão da fé sem o cuidado com esses 4 grupos, porque isso é obediência à palavra e obediência ao Deus que nós servimos. Bom, só quero falar só isso, deixar agora a restante com o padre Ciro. A fé tem a ver com política, a política com a fé, elas podem conversar, elas podem dialogar, né? A fé cristã pode dialogar com política. A gente falou, ela tem alguma coisa a ver com política? Pode? Olha, tem tudo a ver. Tudo a ver. Como diz alguns teólogos, né, muito conhecidos, né, Jesus não morreu em cima de uma cadeira de roda atropelado em Jerusalém. Não. Ele foi crucificado fruto de uma perseguição. A gente sabe muito bem disso. Por aqueles Adorei, padre. Né?
E aí, eu vou dizer assim com carinho, a fé tem a ver com política porque a gente vive esse mundo, não está fora desse mundo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai lutar pelo reino. E lutar pelo reino é ter atitudes políticas a favor da vida, sempre. Como diz Pedro Casaldáliga, nosso querido irmão, que partiu esses dias, que há aqueles que fazem políticas contra e outros a favor. Os que estão contra a vida e os que estão a favor da vida. E a gente tem que estar a favor da vida, especialmente como nos falou o pastor Marcos, como a Bíblia nos pede, a favor dos menos desfavorecidos, do órfão, da viúva, do pobre, de todos aqueles que estão à margem. Jesus, ele estava com esses. Então é com esses que a gente tem que ficar. Quando a gente diz de fé e de política, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não tem como separar. Daniele Policarpo, eu falo isso também. Vulnerabilizados. Se você for procurar os vídeos lá na minha página, eu uso essa palavra. Eu não gosto de vulneráveis, eu gosto de vulnerabilizados, porque há um projeto de vulnerabilização dessa população. Também, exatamente naquela favelinha, aquela aldeiota pequenininha, né? Lá da Galileia, né? Jesus de Nazaré, ó. Que, né, o Padre Ciro está falando, né? Enfim, que vem aquela pessoa de um lugar extremamente precarizado, em condições de vida muito difíceis, né? De um Estado opressor, no caso romano, né? Lá, né? Enfim, Império Romano, que produziu, né? Uma morte política. Tinha um conluio ali com uma turma, né? Que parece muito com uma turma que a gente tem aí, a turminha estranha, que tinha uma aparência, né? Mas era um bando de maracutaia, só tinha maracutaia. Beneficiavam-se dos privilégios de andarem de mãos dadas com o povinho do Império Romano, aquela galerinha que mandava. Foi uma morte política, né? Uma morte política com alto teor fundamentalista, fanáticos até, a gente poderia dizer, né? Porque o Evangelho diz que eles achavam que estavam ajudando a Deus. Olha, vou ajudar, acabar com essa raça desse negócio desse Jesus aí que ele está enchendo o saco. Vou ajudar Deus. Sabe aquela expressão? Vamos ajudar Deus? Vamos. Eles acabaram com a ajudinha, dá um negócio da crucificada e a gente vai ajudar Deus a resolver esse problema chato. Mas, brincadeiras à parte, a gente está dizendo que é possível fazer um diálogo entre fé e política em um Estado que seja laico, ou seja, onde haja total liberdade para se viver e professar a sua fé, com respeito à profissão religiosa de todas as pessoas, e que haja um diálogo, uma articulação para a construção de uma sociedade melhor, para que haja justiça social, para que não se vulnerabilize outro ser humano, ainda que ele não queira ter fé nenhuma. Porque é impossível, num país onde você tem um alto número de cristãos, evangélicos e católicos, em que se tem o genocídio de uma juventude negra, onde se morra 70 mil jovens por ano. É impossível um país onde se fala sobre Jesus e não se vive, como disseram aqui os dois profetas convidados dessa noite, que haja uma situação como a gente viu lá no Quilombo do Campo Grande, com uma terra que foi tratada com amor por aquelas pessoas, ser arrasada com requinte e crueldade. Com as mesmas pessoas que fizeram aquilo, indo domingo para suas igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas ou protestantes ou históricas ou tradicionais ou pentecostais ou neopentecostais, dizendo, né, lembrando, né, o Tomar falou do pastor alemão, lembrei da Hannah Arendt, banalizando a maldade que produzem de segunda a sábado. E no domingo, olha onde a gente vai, porque eu estava só cumprindo ordens.
né? Então, diga, Padre Ciro. Me fez lembrar um grande profeta, hoje santo, Dom Oscar Romero. Domingo de missas, que vale domingo de missas com semanas injustas. Vou usar. Então, vou usar. Que vale domingo de missa com semanas injustas? Sim. É como se a gente pudesse dizer, domingo com graça, com louvor, e semana com desgraça, de injustiça? Terrível. Então, é aí onde fé e política se encontram, na construção de uma sociedade mais justa, na não vulnerabilização do nosso semelhante, e na construção de um projeto de sociedade onde caiba todo mundo, onde seja bom para todo mundo, onde haja acolhida e acolhimento para todo mundo. E isso é possível, né? É possível. Isso é possível. É possível. Como diz aqui a Maria Aquino, 105 mil mortos pela Covid e a banalização do mal pelo desgoverno. Eu quero agradecer imensamente, olhando para vocês, eu lembro do Salmo 133, logo assim, ia falar no início, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam unidos ou em união. E, claro, não dá para não lembrar de Isaías 61, né? Porque o Espírito do Senhor nos ungiu a pregar notícias boas. Não inventadas, né? Mas boas notícias. E essas são boas notícias, de que é possível um projeto de sociedade, é possível um diálogo fraterno, franco, uma construção viável e possível entre fé e política, em torno e por justiça social. Padre Ciro da Silva Chaves, Pastor Marco Davi, foi maravilhoso. Espero que façamos mais umas 1000 lives daqui até o final do ano. Brincadeira. Mas pelo menos mais uma. Gratidão com as últimas palavras. Quer dizer... Desculpa, últimas palavras da live, desculpa. Claro, quando eu ia começar, eu parei. Opa, peraí, o que ela está dizendo? É uma missão a cumprir ainda. Eu quero só dizer uma coisa, quando eu digo a palavra vulneráveis, claro que eu estou pensando nos mecanismos de poder que fazem com que as pessoas fiquem mudas e mais fracas e sem forças, não é? Para mudar a situação. Por isso que a Bíblia, quando fala, diz que a gente tem que gritar pelo mudo, tem que falar pelo mudo, a gente tem que buscar a justiça. Isaías fala que não há possibilidade da paz sem a justiça. A paz é resultado da justiça. Enquanto não houver justiça nessa nação, nós não estaremos em paz. Que haja uma inquietude, de fato, no coração daqueles que fazem parte das igrejas evangélicas ou de outras religiões, porque não somente essas que cometem as injustiças e que vivem nas contemplações. Não somente são os cristãos, né? Infelizmente, não é somente os cristãos. Temos muitos outros grupos religiosos que valorizam muito mais os seus dogmas e as suas místicas, as suas espiritualidades contemplativas, individuais e consumistas, e que muitas vezes não se preocupam, a maioria das vezes não se preocupa com a injustiça que está à porta ao lado. Não é? Eu quero agradecer muito, muito a Mônica, ao mandato, a todo mundo. Quero agradecer muito, muito bom ouvir a fala do Dr. Ciro Darlan. Eu tive a oportunidade de ser capelão nos juizados de menores. Já tem propaganda, né? Não dá, gente. Mas já tem muito tempo. Olha, eu tenho outra live, eu só quero ver se vocês vão assistir a live 9 horas. Eu tive a oportunidade de logo a culpa no colo. Não vai orar, vai fazer. E, de fato, uma pessoa que se preocupava muito mesmo pelos adolescentes, pelos jovens, e que o Deus também o abençoe. Quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, participando, que a graça de Jesus permaneça com vocês. Já que é para fazer propaganda, sou da nossa igreja brasileira, e a nossa igreja brasileira é lá na Casa Porto. Então, quando nós voltarmos, se você quiser estar ali perto da Pedra do Sal e sambar com a gente, vai ser bem-vindo. Fica aliviando a pessoa jogando a chantagem. Jogando a chantagem.
Tudo igual. Padre Ciro. O Mônica, imagina. Foi imensamente. Eu também quero agradecer com muito carinho, Mônica e Pastor Marco. Por quê? Primeira vez que eu encontrei vocês, eu senti no olhar de vocês, na acolhida, irmãos. E sempre foi isso que eu acreditei. Eu sei, e quando eu estive com vocês, eu sabia muito bem que eu estava no lugar certo. E que eu estava ali para ouvir, para aprender com vocês e a gente somar junto. O encontro de hoje aqui parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Sim. Então nada é por acaso. Os mistérios de Deus são mais insondáveis do que a gente possa imaginar. Tá? Então, grato pela acolhida, pelo carinho, e rezamos pela nossa missão. Que a gente possa juntos somar na construção do reino. Tá bom? Eu vou interceder pela missão de vocês, vocês intercedem pela minha, tá bom? Pode deixar, isso mesmo, com certeza. Estamos incumbidos desse trabalho, que não é árduo, é prazeroso, né? É prazeroso. A construção do reino. É isso. Gente linda, maravilhosa, Dr. Ciro, Daniele, Salúquia, Maura, todos e todas que estiveram conosco, que a gente não conseguiu. Boa noite, muito obrigada. Daqui a pouco eu tenho uma, vou fazer propaganda também. Live, 9 horas, daqui a pouco, falando sobre criminalização, a pobreza, de tudo isso. Assistam lá. Daqui a pouquinho, aqui no Facebook também, 9 horas. Só me bota para trabalhar, tá vendo, padre? Estão arrancando meu couro, pastor. Olha, alguém tem que trabalhar nessa casa. Tá vendo? Tá vendo? Estou arrancando meu couro, hein? Obrigado, Um abraço forte, um abraço. Obrigado, Diogo. Pastor Marco. Não, só queria que a gente fizesse mesmo intercessão também pelas 1.711 comunidades quilombolas que nós temos no nosso país. Sim. A gente não vê na TV sobre Covid quase nada falando sobre as comunidades remanescentes de quilombos. E as pessoas estão sofrendo todo tipo de opressão, né? Sobretudo dos latifundiários que estão à caça querendo suas terras. Então, estejamos intercedendo por esse povo. Vamos interceder, sim. Comunidade Apostólica Gileade, pauta de oração, Casa Gileade, orar pelas 1.711 comunidades quilombolas. Gente, beijo, que eu tenho live daqui a pouco, 9 horas. Beijo também. Daqui a pouco. Um abraço. Um abração. Tchau. Beijo, abraço. Tchau, abraço. Deus abençoe. Obrigada, queridos. Obrigado você.